Nós estamos hoje na sexta-feira, dia 15 de dezembro de 22. Eu e o Deberto Muniz, o Paraíba, aqui pelo Fórum Acidente de Trabalho, tendo a honra de estar aqui hoje com o meu querido amigo, meu orientador de formação em ergonomia, professor José Jackson Marçal Júnior. É isso tudo, Zé ele e Marçal muito. Jackson Filho. Ai, filho, bom, ele já, como professor, já começa me corrigindo, né? Marçal, é uma alegria estar contigo aqui. É uma pena que o Rodolfo teve um probleminha de agenda aí e não pode estar aqui conosco nessa conversa, mas o motivo dessa conversa aqui é nós do Fórum AT, ficamos muito entusiasmados e gostamos muito de um texto que você acaba de lançar, né? De escrever, vai sair na RBSO, já está disponível online, né? Que chama Perspectivas da Nova Segurança. Então a gente te convidou para conversar um pouco sobre o conteúdo desse texto e das contribuições que pode trazer para o campo da segurança no país. Mas para começarmos, eu queria que, primeiro de tudo, você se apresentasse, né? Marçal por Marçal, e não se preocupe com o latido de fundo, ao vivo e a cores, é assim mesmo. Então, Tá legal. Bom, meu pode. nome é José Marçal Jackson Filho, né? Eu sou pesquisador da Fundacentro, editor da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, e formado em engenharia de Minas, e depois com doutorado em ergonomia. E há alguns anos, né, nós temos trabalhado juntos, né, Beto, com as questões que envolvem tanto ergonomia quanto investigação de acidentes. E basicamente essa. Bom, acho que tá bom como apresentação, depois a gente. Qualquer coisa a gente recoloca. Mas, Marcelo, para começo, então, eu queria só registrar os parabéns a você e à RBSO pela contribuição de trazer esse tema para o foco, para o tema dos debates da segurança no país. É, assim, um dos temas mais atuais discutido hoje nas principais publicações internacionais, os autores mais importantes que a gente tem contribuindo nesse campo têm se debruçado sobre isso aí. E aí eu queria que, para a gente começar a conversa, você comentasse um pouco como é que foi a gestação da ideia de escrever o texto, como é que foi o amadurecimento dessa ideia e, enfim, Tá. chegar ao texto. Bom, eu em 2020, 2021, e eu terminei agora em 2022, eu coordenei um projeto na Fundacentro que visava desenvolver um centro de estudos sobre investigação de acidentes e catástrofes industriais. Lógico que isso tinha sido pensado um pouco antes da pandemia, e com a chegada da pandemia a gente acabou reduzindo um pouco o escopo para uma revisão ampliada da literatura. A gente tentou fazer alguns estudos de campo sobre investigação de acidente, acabou que nós não conseguimos. E nesse estudo eu peguei algumas referências principais, alguns estudos como o Safety Anarchist do Sidney Dekker, ou Safety One, Safety Two do Ron Gell, e comecei a voltar, ao mesmo tempo que acompanhava o que estava ocorrendo na Safety Science, ou em outros journals importantes do campo da segurança. E dentro dessa perspectiva, a perspectiva era desenhar um centro de estudos, e acompanhando a literatura, eu percebi que até meados de 2010, ainda um pouquinho mais, talvez 2012, falava ainda em investigação de acidentes. E a partir de 2012 em diante,
começou a haver uma inflexão em torno de uma outra perspectiva, que era essa de uma nova segurança, de novas formas de segurança. E, independentemente do fato né, de eu constatar, eu talvez se compartilhe essa constatação no Brasil, que no Brasil não existem centros de investigação de acidente, vamos dizer, propriamente dito. Você tem alguns, como o CENIPA, o setor da aviação, mas que fica no âmbito militar, né, da aeronáutica, por um lado, mas não existem centros, por exemplo, que poderiam apoiar o Ministério Público, as instituições, né? Quem investiga são os auditores, na maior parte das vezes, que tem um poder legal em determinadas circunstâncias, mas você não tem um centro de excelência sobre isso. Então, a ideia era criar um centro de estudos que poderia, no futuro, se tornar um centro de excelência. E quando a gente, né, entra na literatura e a gente vê, a gente percebe, por um lado, que os autores que estudaram o acidente de uma forma mais consistente, que propuseram novas metodologias, novas perspectivas, acabam, né, num segundo momento, passando a propor novas formas de segurança. Talvez não seja unificado. O Nagel, o Woods e o Sidney Dekker. Então, o artigo surge desse estudo e da necessidade da gente, né, colocar para o público brasileiro, né, para a comunidade profissional. A RBS é muito lida pelos profissionais de segurança e saúde do trabalho, de colocar para esse público essa nova perspectiva que se abre, né, no campo da segurança do trabalho e da segurança industrial de um modo geral. Legal. Aproveitando que você citou o Safety Anarchist, do Dekker, né, queria só registrar aqui que nós, do Fórum, conseguimos a autorização e recursos do Ministério Público do Trabalho para traduzir essa obra entre nós. A versão da tradução já está em revisão e a gente espera, provavelmente ainda nos primeiros meses de 23, vai estar saindo no forno aí para a leitura recomendada para todos aí. Tomara que também rapidamente a gente consiga recurso para fazer o mesmo com o Safety One, Safety Two que você citou, né? Que não entrou no nosso pacote desse ano aí. Mas, entre as questões que você destacou, né, da presença, uma das coisas que eu gostei do seu texto é que esse movimento que você citou da literatura, da investigação do acidente para o estudo da nova segurança, no seu texto, ele não aparece como assim, uma contraposição, como se uma coisa implicasse na negação da anterior. Aliás, os autores que você destaca, vamos citar aqui o Rison, o Rasmussen, o Hohnagel, o Woods, né, o próprio Dekker, eles todos trabalharam com esse tema da exploração do comportamento e foi ao desenvolver a crítica daquela leitura da atribuição de culpa que veio, junto com contribuições de muitos ergonomistas, o destaque para a importância do comportamento humano para a segurança, né? E daquilo que dá certo, né? Como um caminho importante, e você junta esses dois elementos, apresenta para o público brasileiro essas duas contribuições. Você poderia fazer uma breve caminhada em introdução de principais ideias, ou como você gostaria de destacar o conteúdo do seu texto? Olha, para atrair o leitor, que você diz que o seu texto traz de insights? Antes de dar isca para o leitor, para atrair, eu acho que a gente tem que são questões que eu não tratei nesse texto, mas que eu acho que são fundamentais. A segurança, historicamente, ela é constituída por duas grandes disciplinas na base, né, que é a psicologia e
de certa forma, a engenharia, né? Então, isso de um ponto de vista histórico. O problema é que a psicologia utilizada no início, né, do desenvolvimento da segurança, e que era hegemônica até bem pouco tempo, é a psicologia que é fundada no estudo do comportamento, no behaviorismo. E a engenharia adotada é uma engenharia, vamos dizer, de processos, né? Uma engenharia que desenha sistemas tecnológicos, basicamente, desenvolvimento tecnológico para a construção de barreiras, né, de proteção. Estou fazendo algo esquemático. Esse movimento, né, com as catástrofes que ocorreram em Bhopal, Three Mile Island e Chernobyl, nos anos 90, provocou um enorme movimento intelectual acadêmico para rever, como você colocou, a questão do erro humano. E um grupo de autores, né, iniciados pelo pensamento de Rasmussen, depois Reason, mas aí você vai ter o Woods, o Ronagel e o Decker, que é um pouco mais novo, eles vão propor para o estudo das grandes catástrofes um fundamento diferente, um fundamento da psicologia baseado numa leitura mais abrangente do que a comportamental. Então, dentro de uma perspectiva, vamos dizer, da psicologia cognitiva, né, mas com uma certa influência também da antropologia cognitiva, eles conseguem sair da noção de erro, pouco a pouco, e caminhar para a noção de prática de trabalho, atividade de trabalho, né? Então, esse é algo que é importante de se relatar. Além disso, uma disciplina que era pouco presente, que era a sociologia, começa a ser cada vez mais importante, até em função dos determinantes organizacionais, né? Com o caso da Voga nos estudos da NASA, que mostrava que você tinha que estudar a interação entre as pessoas, para entender as escolhas, os processos decisórios, etc. Então, a sociologia também passa a ser convocada para o campo da segurança. E no caso da engenharia, a gente avança para a engenharia de sistemas, que pressupõe um olhar mais amplo do funcionamento dos sistemas de produção, não restringindo só a partes deles, partes do sistema. Tem vários autores. Então, eu acho que, na verdade, hoje, o que compõe a segurança, embora tenha bases ainda comuns da psicologia da engenharia, também tem novos paradigmas, novas perspectivas teórico-conceituais que estão em disputa e que estão caminhando para uma visão mais abrangente da segurança, inclusive incluindo a sociologia. O que a gente chama de ergonomia, né, ergonomia da atividade que a gente trabalha, né, que foi bastante desenvolvida na França, mas que tem ecos em outros países, o que é muito comum, por exemplo, no estudo dos professores em diferentes países do mundo, né, o estudo da prática, que também tem base nos Estados Unidos. A ergonomia da atividade, a ergonomia como um todo, né, porque o desenvolvimento da psicologia cognitiva e utilizada por esses autores, como Decker, o Nagel, tem influência muito grande da Human Factors Engineering, né, que é, vamos dizer, a corrente da ergonomia dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, também tem, o Ronagel passou uma temporada na França, né, fazendo, não sei se um ano sabático, trabalhando numa universidade, numa escola de engenharia em Paris, em 2009, 2010, por aí, e isso foi, eu acho que aproximou muito com esse pensamento que procura mostrar a importância da atividade de trabalho, né, do trabalho em si, na produção da segurança. Então, eu acho que essa movimentação, vamos dizer, acadêmica, conceitual, que mudou, que tem caminhado, primeiro, para uma visão diferente do papel dos trabalhadores, né, dos seres humanos nos sistemas de produção e da sua influência nos acidentes, por um lado, e no outro, na construção de uma nova perspectiva disciplinar,
que a gente que se tem chamado de nova visão da segurança, mas que são visões, né, uma nova perspectiva, é um novo paradigma que surge. O que é interessante, daí, vamos dizer, a isca para as pessoas é que, dentro dessas novas perspectivas, dessa nova perspectiva, os trabalhadores não são mais o problema a ser controlado pelos profissionais de segurança, mas é neles, neles e no seu trabalho que a gente encontra as soluções para a segurança, ou seja, no meio do trabalho dos trabalhadores que a gente pode fazer sistemas mais seguros e com maior performance. Então, esse é o grande mote, vamos dizer, o público que tem isso de interesse e que tem totalmente ligado a essa perspectiva da ergonomia, de se focar, de ter como objeto o trabalho das pessoas. Legal, você fez um grande painel aí, citou autores importantes nesse campo. Na sociologia, você você destacou o trabalho da Diane Vaughan, né, que estudou lá o acidente da Challenge com a naturalização do desvio, né, que ela chama, que é um clássico hoje, né, do trabalho dela. Também citou outros autores. Parte desses autores a gente tem trabalhado aqui no Fórum Acidentes, seja em disciplina, seja em traduções, né? A gente tem na área da psicologia mesmo, dialogando com a ergonomia, o trabalho do Amalberti e outros. Então, a gente acho que uma coisa salutar, talvez, assim, que a gente espera que o seu trabalho ajude a catapultar, né, é essa, esse resgate de conceitos de diferentes áreas do conhecimento que vão se mostrando úteis em diferentes estudos de acidentes, de segurança, e eu espero que esse teu trabalho ajude nessa linha aí. Nesse sentido, assim, você você gostaria de comentar alguma coisa de como que você vê a apropriação dessas ideias, a chegada dessas ideias entre nós aqui, assim, grupos que já começam a vamos dizer assim, se alinhar mais, procurar, e como que você vê perspectivas desse... Então, já na revisão que eu tinha feito, e mais recentemente, a gente nota que existem grupos de pesquisa brasileiros que estão envolvidos, vamos dizer, nesse movimento, né? Esse movimento da nova segurança está atrelado ao movimento da engenharia de resiliência, né? Que vamos dizer que hoje é o modelo da engenharia que dá base para essa nova segurança. Então, engenharia de resiliência é como desenhar sistemas robustos, resilientes, que sejam capazes de se adaptar às flutuações do ambiente, né, sem colocar em risco o ambiente, os seus trabalhadores, etc. Então, você tem um amplo desenvolvimento dessa engenharia de resiliência, e no Brasil você tem alguns grupos de pesquisa importantes, como o que é coordenado pelo professor Tarcísio Saurin, da UFRJ, da URGS, né, em Porto Alegre, ou do Paulo Vitor, na Federal do Rio de Janeiro. Mas a gente tem também alguns colegas da ergonomia, como o Francisco Lima, que você conhece bem, o Raoni Rocha, que tem estudado a questão, vamos dizer, da relação entre ergonomia e segurança, por exemplo. Então, a gente tem alguns, do ponto de vista acadêmico, alguns desenvolvimentos importantes, né? O seu próprio trabalho, junto com o Rodolfo, né? Mais da investigação de acidentes, mas... Então, existe, vamos dizer, uma semente no Brasil, do ponto de vista acadêmico, que me parece algo que é fundamental. Mas, como colocado por alguns autores que têm criticado essa nova visão,
a questão, o grande desafio hoje está em testar, né, esse novo pensamento, né, um pensamento que coloca o ser humano, o trabalhador, a mulher trabalhadora, etc., como a solução para os problemas, né, que tem que ser apoiada e não que tem que ser só controlada ou controlado. Então, isso é algo, vamos dizer, bastante avançado nos padrões das relações sociais e industriais no Brasil. Então, assim, toda uma dificuldade, a grande dificuldade nossa é conseguir que essa ideia, né, que essa perspectiva seja aplicada, testada, né, em grandes indústrias, em hospitais, em alguns setores, né, de uma forma, não só de uma forma acadêmica, mas numa perspectiva, vamos dizer, de implantação no funcionamento das empresas. Então, eu acho que esse é o grande desafio, que é um desafio para uma sociedade que é muito pouco democrática, né, nos seus costumes, e de certa forma, como você vai ver, sobretudo no fim do texto que eu escrevi, se acreditar nos trabalhadores fazer e promover uma nova segurança pressupõe métodos de participação, né, métodos que permitam que as pessoas expressem seus pontos de vista, que tenham direito à fala e, portanto, tenham necessariamente um ambiente que seja favorável a isso, mais democrático para que isso ocorra. Então, esse é o grande, vamos dizer, o grande desafio que a gente vai viver, por exemplo, em tentar implementar isso no Brasil, na minha opinião, né? A propósito do que você falou, eu queria ver se você acha legal destacar dois pontos que são abordados no texto. Um deles é esse que você comentou agora, da participação dos trabalhadores, de como há diferentes visões, né? No passado já houve até o uso da expressão participação cínica, né? Para falar de uma tentativa de apropriação dessa ideia, mas ao mesmo tempo de não valorização da contribuição desses trabalhadores. Então, você tem uma forma, vamos dizer assim, nova de ser enxergada, de ser valorizada. E aí eu já te pediria, se você quiser tocar também, um segundo ponto que aparece é o da questão do uso dos indicadores para pensar a segurança, né? O tipo seja aquele uso tradicional, seja as novas modalidades de pensar indicadores aí. Tá. Na verdade, você está colocando na sua questão em fundo, são, de certa forma, algumas das bases para a implementação de programas de segurança baseado nessa nova visão, né? Alguns elementos que são fundamentais para que eles ocorram. Mas antes, talvez, é importante a gente falar, vamos dizer que o grosso da reflexão é feito para a indústria de alto risco, né? A aeronáutica, a indústria de processos, né? Químico, nuclear, transporte, vamos dizer, marítimo, que são atividades nas quais já se reconhecia, e se reconhece há muito tempo, a importância dos operadores, né, dos trabalhadores que estão no controle dessas instituições, desses sistemas. Embora antigamente, quando ocorria um acidente, eles eram diretamente, né, a tendência era culpabilizá-los, até pela pressão popular, midiática, etc. Esses sistemas são sistemas também, e até pela pressão das empresas seguradoras, que têm um quadro normativo muito grande, né? Não, tem muitas regras, muitos procedimentos a serem seguidos, porque as empresas têm que garantir a segurança do funcionamento, né? Um avião que cai, uma explosão, um acidente nuclear ou numa indústria de química pode ter uma repercussão muito grande. Então, uma das cobranças das empresas, das seguradoras, é
a existência de regras e procedimentos bem definidos. Como é que a gente consegue? E aí, vamos dizer, o grande dilema, o grande desafio é, por um lado, reconhecer a importância de regras, porque as regras têm que ser, os procedimentos, em tese, eles existem para promover a segurança, por um lado, só que eles têm que ser eficazes. Né? Vários estudos, né, de investigações de acidente mostraram que as regras não eram eficientes para uma situação X. Então, se o operador, o acidente ocorre mesmo se tendo seguindo a regra. Então, o desafio é você ter procedimentos eficazes, por um lado, e você permitir ou desenhar um quadro de autonomia no qual os operadores, individualmente e coletivamente, podem navegar, se você confia que eles são a solução para o seu problema. Então, esse é um desafio do desenho baseados na engenharia de resiliência. Você tem que assegurar condições que só são conseguidas por meio do trabalho humano para que a empresa se adapte ao ambiente. Então, e aí eu acho que a relação entre engenharia de segurança, de resiliência e ergonomia é interessante, no momento que a engenharia de resiliência assegura ou confere as condições para que os sistemas se adaptem às variações do meio, mas assegurando que o trabalho seja adaptado aos trabalhadores. Ela não é contraditória, né? Elas são complementares. Então, nesse sentido, a partir do momento que você precisa ter, por um lado, procedimentos eficazes, e você precisa ter pessoas com autonomia suficiente e capazes de se mobilizar em caso de eventos adversos, a participação ela se impõe. E ela não pode ser uma participação que visa a termo na diminuição de efetivos, como acontecia antigamente. Né? Você conhecia, né, a participação fazia com que um processo de racionalização ocorresse e você automatizasse, diminuísse pessoas, etc. Na realidade, o que está em jogo aqui é uma participação até no desenho dos procedimentos, né, de forma que as ações sejam as mais efetivas. Então, a participação é um meio para você ter procedimentos mais consistentes, mas que sejam utilizáveis. Esse é um ponto. Por outro lado, esse sistema que se espera resiliente, ele tem que ser, porque também a gente não pode, vamos dizer, pelo menos no pensamento atual, acabar com todas as camadas hierárquicas da empresa, ele tem que ser acompanhado também pelos níveis hierárquicos superiores. E para isso a gente precisa ter indicadores que mostrem o quanto o nosso sistema é capaz de ser adaptável às situações. Né? E, nesse sentido, o texto avança um pouco, né, a partir de contribuições dos autores, mostrando que indicadores, por exemplo, baseados nos efeitos da não segurança, ou seja, incidentes, ou absenteísmo, ou, né, frequência de acidentes do trabalho em si, primeiro que eles não têm relação com as grandes catástrofes, né, porque isso se viu no caso da BP, nos acidentes dos anos 2000, acho que no Golfo também, que, embora se eles tivessem níveis excelentes de segurança do trabalho, isso não impediu uma grande catástrofe. Então, são indicadores que não valem para coisa, né, do trabalho para catástrofe. Uma relação entre esses indicadores. Então, é preciso construir indicadores que mostrem que as nossas equipes são mais competentes para agir, que os procedimentos são adequados. Né? Então, há toda uma reflexão, né, recente, né, atual, para tentar propor indicadores dessa natureza. Isso já começou em meados de 2010, 2012, já tinha pessoas discutindo os indicadores, mas que hoje eu acho que nós já estamos, né, numas perspectivas. Quais são as capacidades que é preciso ter? Indicadores que medem a capacidade de ação das equipes, dos regulamentos, do sistema. Bom, entre as questões
vendo o texto, quando eu pensei na primeira maneira como conversar com você, eu fiquei olhando assim, poxa, cada parágrafo tem um tema que a gente podia desenvolver. Por exemplo, eu gosto muito, você inicia citando aquele texto dos 9 passos do Cooks e Woods, né? 9 passos para superar o erro humano. Então, o destaque que ele chama da importância de procurar as segundas histórias, não engolir a isca daquela atribuição de culpa que vem no primeiro. E aí o texto ia depois, cada parágrafo tem uma ideia. Eu queria te perguntar, assim, caminhando mais para uma conclusão, se você gostaria de chamar a atenção, se tem algumas dessas contribuições desses autores que você gostaria de destacar mais. E depois eu vou te fazer uma pergunta que eu já te adiantei sobre aquela questão de como que o Lecose, comentando o erro humano, um texto que é até citado no seu trabalho, ele destaca temas importantes para frente. Aí eu queria buscar tua visão também. Mas antes, pensando no que o seu texto traz, é riquíssima a leitura. É, o leitor menos avisado pode não se dar conta da densidade de informação que está resgatada ali, porque cada um daqueles parágrafos, na verdade, tem por trás um universo de leituras, de contribuições. Diga aí. Bom, eu procurei, né, escolher vamos dizer, aqueles textos que são mais importantes, o que te marcam mais. Evidentemente, esse que você cita é fantástico, né? Dos 9 erros, né? Tem um trecho que é a falácia do psicólogo, né? Baseado, acho que em Merton, né? Que ele usa, né? Que sim, o profissional não pode ser, pela sua especialidade, levado a julgar coisas que ele desconhece completamente, né? Que estão no âmbito da prática das pessoas. E que a segurança é algo que é fabricado na ação, fabricado na prática individual e coletiva. Então, isso é, né, e vamos dizer, talvez para mim a essência desse texto, e o que nos move, que que está diretamente com a perspectiva da ergonomia da atividade, né, de compreender o trabalho das pessoas e o seu papel nos sistemas, né, valorizando. Então, desde esse texto de 2002, essa ideia dos homens, das mulheres, dos trabalhadores como solução para os problemas já estava colocada. Se são eles que fabricam a segurança, só que não são eles que, vamos dizer, desenham as condições para se trabalhar com segurança, uma nova segurança tem que levar em consideração esse papel né, das pessoas na fabricação da segurança, ao mesmo tempo que desenha as condições da segurança. Veja que eles iniciam um estudo a partir dos acidentes, dos incidentes, do erro. Né? Então, mostrando que se você tem determinadas condições, a possibilidade de erro vai diminuir, porque as pessoas estão engajadas em fabricar segurança. Então, esse é um texto fabuloso, né? E o fórum já divulga ele há muito tempo, e eu acho que, de fato, é um texto de cabeceira. O outro também muito interessante, do Besnar e Ronald Gell, sobre os mitos do gerenciamento da segurança, também é um texto sintético fabuloso, né? Que mostra como falsas premissas governam a gestão né, da segurança da maior parte das empresas. Né, na fé em considerar e ter métodos que tenham as pessoas como problema, né, na confiança cega nos procedimentos, você vê a questão, né, tudo isso vai tensionando para chegar num determinado ponto. E até, vamos dizer, na crença tecnológica, né, de que você tem uma nova barreira, nada mais vai acontecer. E talvez tenha sido isso, por exemplo, que explique a queda do avião da Air France,
em que você tinha um sistema tecnológico fabuloso, simplesmente a vida não cai e ninguém entende por quê. Então, são textos fundamentais que... Agora, tem vários outros extremamente interessantes, por exemplo, do Ronald Gell, que ele discute a questão de treinamento, né? Então, do treinamento, da capacitação das pessoas para a segurança, né, para lidar com riscos, e que quando você entra numa nova perspectiva, você tem que estar atrelado muito mais à capacidade do sistema de se ajustar do que as pessoas, né? Você tem que agir não só sobre as pessoas, mas na engenharia de resiliência você tem que trabalhar no ajuste do sistema às condições que enfrenta. Então, são diferentes questões que atravessam, e lógico, quando você tem que escrever um editorial que, na verdade, teria que ter 2 páginas, fui criticado pelos meus pais que ele era muito longo, mas você chega a 3 páginas e meia, 4, né, para falar tudo isso, até porque eu acho que se a gente pensa no desenvolvimento do brasileiro, a gente vai ver que a segurança, até pela sua baixa inserção acadêmica, ela é muito pouco desenvolvida, né? Na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, a gente fala muito pouco de segurança, fala muito mais de saúde e trabalho, né? Das questões da saúde do trabalhador do que as questões de segurança. E se a gente olha para os colegas que estão desenvolvendo essa nova engenharia de resiliência, ergonomia, etc., a gente vai ver que eles estão em departamentos de engenharia de produção, né, que tem a segurança com a sub-área, né? Então, não existe, né, praticamente só tem um curso, né, de graduação de engenharia do trabalho, vamos dizer que tem uma preocupação maior com a segurança. Então, nós não temos uma pesquisa institucionalmente consolidada no campo da segurança. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta. Então, a ideia, numa revista como a RBSO, foi fazer, vamos dizer, um panorama para colocar, né, porque ela é lida pelos engenheiros de segurança, ela é lida pelos técnicos de segurança, para colocar um pouco a pulga atrás da orelha para ver que tem outras coisas a fazer, além de controlar, né, dos programas de gestão comportamental, que se vende como o suprassumo da segurança hoje, e a gente sabe que são bastante limitados. Eu chamo de roupa nova da atribuição de culpa. Que já está ficando velha, né? Daqui a pouco eles têm que inventar uma mais nova do que essa. Mas eu queria te levantar 2 questões, mas para te dar a oportunidade de comentar. A ordem das respostas você escolhe, né? A primeira é assim, o texto ele traz para a gente uma esperança de ver o campo da segurança caminhando para uma abordagem que se aproxima da contribuição da ciência, da contribuição da produção do conhecimento e, ao mesmo tempo em que reconhece isso que você já falou antes, da importância dos trabalhadores, de uma participação efetiva. Então, ou seja, de um reconhecimento da importância de um ambiente de trabalho democrático, né? E a gente, e o texto é lançado num momento em que o país vive uma expectativa de transição, né, de uma expectativa de derrota de um projeto autoritário muito difícil para não só para a ciência, né, como para a democracia. Então, aí eu te pergunto assim, como é que você vê essas? Você gostaria de falar um pouco sobre esse cenário? Será que de repente esse ar mais respirável que chega também pode contribuir para oxigenar, para impulsionar essa discussão? Isso para além, assim, sem abrir mão da importância do que é o mergulho daquilo que os profissionais, os estudiosos vão ter que fazer, tem que arregaçar mangas e encarar a sério esse esforço de comprovar a eficiência
dessas ferramentas. Então, essa era uma primeira bola que eu queria levantar para você. A segunda é um comentário que eu te passei antes, de que no texto do Lecose sobre o erro humano, aí, esse novo erro, ele termina destacando como dois temas que seriam candidatos interessantes para um aprofundamento, para discussão dos interessados na evolução desse caminho, né, de novos caminhos para a segurança, embora ele estava falando mais do erro, né, seriam a complexidade e a burocracia, que são temas muito caros a vários desses autores. Né? O Perrow, quando estudou lá o acidente normal, já destacava os desafios que a complexidade trazia para a segurança. Depois, atualmente, o Decker fala muito disso. E nessa, assim, a minha pergunta tem a ver com o fato de que eu considero que esses dois temas vão estar presentes mesmo na agenda, mas que eu vejo, assim, eu sinto falta de outros que a gente parece ter trabalhado com mais proximidade. O próprio tema da participação dos trabalhadores já destacado Uhum. aqui. Então, você gostaria de fazer de deixar, ó, é tempo de Copa do Mundo, levantei a bola. São perguntas extremamente difíceis, né? E que eu acho que, assim, que vamos dizer, convida uma visão, vamos dizer, da ciência política mesmo, da ciência política ligada ao desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Mas se a gente pega a segunda questão entre complexidade e burocracia, o que tem, pelo menos na leitura do Decker, o que se mostra, o que ele procura mostrar, é que não necessariamente sistemas extremamente burocráticos são os mais adequados para lidar com sistemas complexos. Então, esse talvez seja o grande tema, e o que ele vai procurar mostrar que, nas situações complexas, muitas vezes, a burocracia não é o melhor caminho. Né? Lógico que é preciso entrar na definição que nós estamos chamando por burocracia, mas eu acho que aí a gente ia alongar muito as questões. Agora, o que ele mostra, o próprio Lecose já mostrou, que na globalização, né, atual, né, que o mundo vive, influenciada pelo neoliberalismo, uma das questões que tem sido observada é a diminuição da ação do Estado. Então, com menos intervenção estatal na regulação dos sistemas, né, nas ações de inspeção dos sistemas, o que se observa é um aumento da burocracia da segurança. Porque nas indústrias de alto risco, as seguradoras influenciam diretamente e aí as empresas produzem procedimentos, burocratizam ao máximo, porque elas têm que prestar conta para as seguradoras. E é nessa contradição entre um aumento de uma burocracia interna dos sistemas de segurança que afasta os profissionais da realidade que a gente observou, que se observaram alguns grandes acidentes. Então, eu acho que nesse ponto, tanto o Lecose quanto o Decker pensam da mesma forma. É um sistema extremamente burocratizado, não é necessariamente o melhor, mas ele também está relacionado com a diminuição do papel do Estado nas questões de segurança, nas matérias de segurança. E aí, então, eu acho que é isso que está em jogo, mas no caso brasileiro, a gente tem muito pouco acesso para poder estudar e intervir nessas situações, vamos dizer, na indústria de risco. Né? Eles são muito refratários aos acadêmicos, né? Eles são contrários ao pensamento que eles consideram que não é
assim, vamos dizer, mais de esquerda para entender, e quando, na verdade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do papel da atividade de trabalho na segurança dos sistemas. E isso deveria ser, sim, um objeto de interesse da indústria a risco. E aí, então, respondendo rápido a tua questão, a primeira, que é mais complicada, na verdade, o que a gente assistiu recentemente, não vou falar o que eu falo, mas o que eu escuto, é que se permitiu que pensamentos antagônicos, diversos, fossem explícitos e ideias que antes eram consideradas como não aceitas, né? Dentro, vamos dizer, numa miscelânea de ideias, de ideais contraditórios que são enunciados como se fosse uma coisa só, né? Então, como você defender a família, a religião, mas ao mesmo tempo você reconhece o direito de propriedade de armas de fogo. De qualquer forma, o que importa é que as pessoas que acreditam nas armas de fogo defendem armas de fogo, os que não defendem. Então, existe hoje assim uma divisão muito grande na sociedade brasileira e que, vamos dizer, um novo governo vai ter que lidar com isso. E não necessariamente, né? Porque eu acho que a eleição, né, a eleição do presidente Lula não vai calar a boca dessas pessoas que pensam diferente, porque elas foram legitimadas para se expressar. E para quem acredita na democracia, elas têm direito de falar, desde que não infrinja a lei, elas podem falar. Então, as pessoas podem defender suas ideias, elas, pelo visto, continuam a defender suas ideias. Então, isso não significa, né, o que eu estou querendo dizer, que nós vamos ter, vamos dizer, um ambiente social, um clima social, relações sociais mais favoráveis para tratar de questões que a gente não tratou agora. Eu acho que, né, e quando a gente fala de trabalho, saúde, a gente fala de economia, né, na verdade, também está falando disso, e eventualmente, do que a gente depende para que essas propostas vinguem? De empresas que passem a ver as coisas diferentes, né, de quadros, de engenheiros, né, de executivos, etc., que olhem para o trabalho como uma possibilidade. E, lógico, como um valor, por um lado, mas também como um mecanismo que é importante para se considerar no desenvolvimento econômico das empresas, na sobrevida das empresas. Então, é disso vamos dizer, dessa perspectiva que a gente pode ter alguma esperança. E é lógico que aí, e no Brasil, é muito importante, a comunidade científica é muito importante. E o apoio a ela é muito importante. E no nosso caso, em particular, do que a gente está falando aqui, eu vejo que existem colegas que são muito atuantes em redes internacionais de pesquisa, mas muito pouco atuantes no Brasil, né? Então, a gente precisaria constituir uma rede de pesquisadores, né, e profissionais fortes para promover essas ideias. Eu acho que, e eventualmente, né, se algumas empresas adotam as ideias, implementam e têm resultado, outros poderão se juntar e ter, independente da cor da camisa que eles queiram vestir, das crenças políticas que eles tenham, sabendo que a gente tem que respeitar, vamos dizer, a Constituição, né, que define um pouco o arcabouço, né, da conduta das pessoas. E esses sistemas que estão sendo propostos, essa nova visão da segurança, ela abre uma perspectiva também interessante né, de repensar as relações sociais, né? Se você muda as relações sociais nas empresas, você pode influenciar também com as relações sociais internas das empresas. Historicamente, a mudança que se deu na sociedade encontrava uma enorme dificuldade de passar os mundos, de entrar nesse espaço do mundo do trabalho. Então, acho que esse é um lado novo, interessante, ver que por dentro, né, na discussão
tema da segurança, essa questão emerge aí. E um dos motivos desse comentário estava endereçado para esse ponto que você tocou no final, que você já tinha falado antes, daquele esforço anterior da defesa da ideia da criação de um centro de excelência, de estudos, né, de investigação de acidentes, catástrofes, porque nós passamos por algumas grandes catástrofes sem que, do ponto de vista político e institucional, a gente tivesse uma resposta que melhorasse a capacidade do poder público, da sociedade, das empresas, de enfrentarem o desafio de fazer a prevenção nessas situações. A dificuldade de acesso à informação sobre processos de tomadas de decisão, por exemplo, ao longo da história de um evento como o Brumadinho, foram 10 processos de alteamento da barragem que a cada um deles aumentavam o risco, né, o perigo potencial de acidente, e, ao mesmo tempo, outras medidas, né, vem uma auditoria, faz recomendações de prevenção, e essas medidas terminam em alguma gaveta, a gente não sabe que gaveta é essa, como é que foi tomada essa decisão, por que enfim, era se de repente você vê a, a possibilidade mesmo, né, de repente essa questão que você discutiu lá atrás, se também de repente ela volta à agenda. Né? Então, Deberto, eu acho que isso depende da demanda social, né, de se criar um movimento social de interesse de estudar, né, as grandes catástrofes, né, de produzir conhecimento e para que a sociedade aprenda como um todo. O que a gente observa é que cada caso ele tem um impacto momentâneo, ele circunscrito, e depois as pessoas esquecem, algumas soluções são encontradas, outras não. Mas o que é impressionante é que a gente não tenha nenhuma referência para si, né, um centro onde se discuta, onde se pesquise, onde se investigue com independência as situações, para poder conhecer esses problemas. Né? A gente ainda está, na verdade, numa filosofia muito punitiva, né, das questões. Né? Por exemplo, no serviço público, recentemente, o número de processos administrativos que têm sido implementados e que, assim, por ser sigilosos, eles acabam sempre punindo as pessoas. Hoje eles fazem até TAC, né, nos procedimentos administrativos, eles fazem, né, um termo de ajuste de conduta entre o servidor e a instituição, mas ninguém da instituição sabe o que foi que aconteceu. Então, todos os incidentes, acidentes, os erros são sigilosos. É uma cultura do segredo que perpetua essa produção de injustiça, né, e de violência nessas formas, e que depois acabam se perdendo. Então, eu acho que é difícil, né, porque ao mesmo tempo que nós estamos com a rede social cada vez mais forte, mas, assim, vamos dizer, você manter uma indignação, como diria o Fadel da Fiocruz, para agir, essa indignação ela tem pavio curto, né? 3 meses depois de Brumadinho, só fica em Minas Gerais, 1 ano depois só em Brumadinho, 2 anos depois só no local onde que teve impacto maior, né? Não porque morreu todo mundo, mas perto dali dos familiares que tem. Então as coisas perdem, mas na verdade eu acho que tem, a palavra cultura não é boa, mas tem algo assim de uma cultura de punição e de responsabilização que impede mesmo que a gente vá adiante para pensar no que aconteceu, não para só punir e responsabilizar, mas para que não ocorra de novo, né? Então, pode ser que a analogia entre um PAD, né, de um erro na administração de uma pessoa que paga uma conta
e que não devia ter pago, como aconteceu com um colega recentemente, e um grave acidente, mas nenhum dos dois se aprende com a situação. Né? Assim, a questão é até quando nós vamos querer deixar de aprender com as situações que, em tese, deram errado. Marcelo, primeiro, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns à revista pela, pelo destaque que que está dando a esse tema, né? E queria te passar a palavra para tuas considerações finais aí, o que você gostaria de falar, de acrescentar. Fale agora ou cale-se para sempre. Não, eu queria agradecer a oportunidade, né, do fórum. É um prazer, né, a gente poder dialogar. E o que eu espero talvez seja isso, que a gente comece a pensar em ter umas redes de pesquisadores e profissionais sobre essas questões, mas que permita a gente avançar e produzir conhecimentos e perspectivas brasileiras, né? Não ficar tão presas aos outros atores. Nesse caso, eu acho que a gente tem pesquisadores muito atuantes no exterior e que tem uma produção muito interessante, mas eu acho que também seria importante a gente construir, evoluir no Brasil e acho que, né, está no momento da gente desenvolver uma pesquisa mesmo, instituições, vamos dizer, acadêmicas, né, universidade que no campo da segurança para formar, né, produzir um conhecimento próprio sobre segurança, desenvolver métodos novos, produzir conhecimento, fazer pesquisa sobre segurança de fato. Essa atribuição única, exclusivamente à Fundacentro, não, não permite isso, até porque os quadros atuais da Fundacentro são muito pequenos. Então, é importante que a gente expanda o campo da pesquisa para segurança para outras instituições, para que a gente avance. Uma última questão de reconhecimento de créditos, né? Teve um momento que teve um segundo morador aí da casa que participou aí da sua entrevista. Ele fez algumas participações. Você quer dar o nome dele? Não sei quem sabe. O cachorro, rapaz, o cachorro. Ah, sim. É cachorra. É É cachorra? a Luna. A Luna. Então, para dar o crédito, A deixar cachorra da registrado Valentina. da Valentina. Ah, um É. grande beijo para a Valentina. Valeu, Tchau. Pará. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau.